Até parece contraditório o que eu vou falar aqui, mas por incrível que pareça, nos dias, nos pregões que o mercado ele está direcional, ou numa tendência de alta, ou numa tendência de baixa, são os dias que mais os traders, principalmente os traders iniciantes, tomam stop, né? E aí vem algumas questões que se faz com que isso aconteça, mas entre elas estão praticamente uma ideia limitante, né, de você achar que o mercado já subiu demais, ou talvez ele já caiu demais. E é muito importante você entender que depois que o mercado ele estoura uma região de preço, que talvez ele já está ali alguns dias tentando romper aquela região, é esperado que um movimento de força e um movimento direcional e um movimento talvez por um período de tempo maior aconteça a partir daquele evento, tá? Então, o que eu percebo é que às vezes muitos traders realmente num dia direcional de mercado praticamente toma stop, é porque você fica com essa limitação de achar que o mercado já subiu muito, que o mercado já caiu muito e que talvez é hora de o mercado reverter. E aí vem um ponto muito importante que você só deve realmente operar reversões quando você tem realmente um sinal claro, tecnicamente no gráfico, para você operar reversões. E outro ponto também importante que a gente precisa ter muito cuidado é na questão do divergência. Quando você tem, por exemplo, entre o preço e um oscilador, como por exemplo estocástico, RSI, dando divergência, e você já quer executar esse trade porque aquele indicador está validando uma divergência. A divergência no indicador ela só tem alguma relevância quando você tem um sinal no preço para você executar um trade de reversão, tá bom? Então, antes de eu compartilhar a tela com você aqui, deixar isso muito bem definido, antes de qualquer condição de você tentar operar reversão num dia direcional de mercado, eu sugiro que você siga dois princípios. Ou você opere a favor daquele movimento, tá bom? Ou você simplesmente não opera naquele dia. Mas evita ficar tentando encaixar trade contra aquele dia aquele dia direcional. A chance de você tomar stop, isso é gigante. Ou seja, um dia que era para você estar num trade te entregando um risco-retorno de 2, 3, 4 para 1, você está basicamente tentando operar contra a força do mercado, né? Inclusive, recentemente eu criei uma regra de coloração. Inicialmente, o objetivo dessa regra de coloração era para o pessoal do grupo, né, do projeto, protocolo Bereshit, mas eu tenho a intenção de disponibilizar depois essa regra de coloração, de um valor bem acessível. E é uma regra de coloração que ela tem como objetivo, né, te mostrar para qual lado o mercado está direcional naquele dia. E ela vai te ajudar a você enxergar isso, tá? E, consequentemente, tomar suas decisões a favor daquele movimento, daquele dia de tendência. Beleza? Bem, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com você aqui. Então, vou pegar aqui um exemplo do índice, inclusive de uma operação que eu fiz nessa semana. Foi a única operação até o momento que eu executei. Esse contrato atual ele já venceu, ele está vencendo inclusive hoje, o WinM, né? Ele está vencendo hoje, mas para o que eu vou abordar aqui, foi um trade que aconteceu na segunda-feira, não tem nenhum problema, tá? Então, um ponto importante é você observar sempre num gráfico analítico, e eu já falei sobre isso aqui, sobre gráfico analítico, gráfico operacional, como que você vai utilizar basicamente o princípio de dual screen ou triple screen para você operar. Inclusive, vou deixar um vídeo aqui no final aqui, né, uma recomendação de vídeo para você assistir após essa aula sobre essa questão de tempos gráficos, para você ter isso bem definido, tá bom? E aí você vê que você tinha um dia direcional, e nesse dia aqui, que foi na segunda-feira, tá? Então aqui hoje, né, segunda-feira, terça-feira, hoje basicamente quarta-feira. Nesse dia aqui, na segunda-feira, observe que o mercado ele estava trabalhando numa faixa de negociação que ele já estava segurando alguns pregões. Então você tinha basicamente o que aqui? Ó? Você tinha um range aqui nessa região. Se eu atravessar, por exemplo, uma linha aqui, ó, olha só. Se eu fizer a marcação aqui de uma linha, você vê que o mercado basicamente ele ficou alguns pregões trabalhando dentro dessa região. Deixa eu liberar aqui. E aí nós vamos agora para o gráfico operacional. E aí olha só o que aconteceu nesse dia, lá nos 5 minutos. Ó. Então basicamente observa que nós tínhamos, como eu falei, nós tínhamos uma linha. Observa que no pregão anterior, e esse é um ponto muito importante a você observar, como que de repente você pode ter um dia direcional naquele dia, né? O mercado pode proporcionar para você um dia de tendência, é você observar como que o mercado se comportou no dia anterior. Se você teve um mercado mais direcional ou se você teve um mercado mais consolidado. É esperado que após 1, 2 dias com o mercado direcional, numa tendência de alta, numa tendência de baixa, ele entre numa consolidação. Não é uma regra exata essa quantidade de dias, mas é esperado que quando você tem 1 ou 2 pregões, raramente 3,
pregões direcionais, você vai ter um terceiro ou um quarto dia com o mercado mais travado, e isso é normal, ok? Então, olha só, você tinha aqui basicamente o mercado que ficou praticamente alguns dias, né, alguns pregões aqui, quase que uma semana lateral depois desse movimento de alta, que parte dele aconteceu com o gap, tá bom? E aí, inclusive aqui, ó, no dia anterior você teve o quê? Nós tínhamos o mercado aqui lateral. Se eu praticamente começar a traçar as linhas aqui, ó, eu tinha no final dessa consolidação uma formação de triângulo simétrico, né? E aí, olha só, no primeiro dia desse dia, que é o dia que eu vou trazer aqui para vocês como exemplo, o que aconteceu? Primeiro movimento do dia. Então você vai olhar para o que aconteceu no pregão anterior, como o mercado se comportou. Então, pô, o mercado está 2 dias consolidado, pode ser que aquele dia, aquele terceiro dia, seja um dia de tendência. O mercado venha romper isso para cima ou para baixo. Só que aí você tem que esperar o gráfico validar isso aí. E aí, olha só, nesse dia, o que o mercado faz? O mercado já abre com um pequeno gap de alta, tá? Seguido de um movimento direcional. Então, olha que ele quebra toda essa estrutura de consolidação que estava acontecendo aqui. Ó. A gente está falando de uma região importante de preço, olha só. Né? Então, após um movimento como esse, depois de o mercado passar dias aqui dentro, consolidado, você não poderia esperar que ele iria fazer uma reversão instantânea desse movimento de alta que estava iniciando, ok? Então, primeiro ponto é, olha o pregão anterior, observa como o mercado se comportou e baseado em probabilidades você vai conseguir ter uma noção do que pode acontecer no próximo pregão. Não é exato, mas você vai esperar o gráfico validar ou não tal cenário. E aí você tem aqui então o primeiro movimento do dia, tá? Esse é um segundo ponto importante. Então, pregão anterior e aí depois abertura do mercado no dia atual, no dia vigente, e aí você observa o primeiro movimento do dia, se o mercado ele realmente consegue sair daquela região de consolidação ou não. E olha só esse primeiro movimento do dia, como o mercado ele já me entrega esse movimento aqui direcional, tá bom? Depois que o mercado faz um movimento direcional, rompendo uma região de preço, e aí ele vai fazer aquele primeiro movimento, né, direcional, a gente está falando aqui de praticamente quase 1.500 pontos, então foi um movimento forte, você vai esperar o quê? Que possivelmente o mercado vai fazer uma correção. Então você vai esperar um rompimento e você vai esperar a possibilidade de uma correção. Por quê? Porque esse primeiro movimento aqui, basicamente, você não surfou. Mas a gente espera que quando o mercado, em um dia de tendência, ele entrega um primeiro movimento direcional para a gente, é esperado que ele faça pelo menos mais um movimento muito próximo daquele primeiro movimento do dia. Olha o que eu estou falando aqui para você ver que eu não estou brincando, tá? Beleza? Então você teve um primeiro movimento, você depois vai observar uma correção, e aí vem basicamente o seu conhecimento de análise técnica, ou seja, sobre os movimentos impulsivos, sobre os movimentos corretivos, né? Retração de Fibonacci, níveis de preço, ou seja, tudo isso começa a entrar na sua análise para você conseguir fazer uma leitura boa do preço. Pô, o mercado fez um primeiro movimento de alta, um primeiro movimento de baixa, eu vou esperar um movimento corretivo e qual que é a região de interesse para que se ele começar a respeitar, eu pensar num trade de compra ou eu pensar, por exemplo, num trade de venda, tá bom? E aí você vai usar o quê? Análise técnica para isso. E aí vem um ponto aqui, para mim abordar com você rapidinho. Eu tenho um curso que eu chamo de O Trader Sério. Esse curso ele foi gravado entre final de 2024 e início agora de janeiro desse ano. E ele é um curso bem completo, tá? Ele é basicamente 30 aulas, composto por 7 módulos, 30 aulas. E basicamente dentro desse curso está reunido o que eu tenho de conhecimento de quase 8 anos de mercado, tá bom? Então ele é um curso denso, mas ao mesmo tempo enxuto. Enxuto no sentido de que não tem informação desnecessária. Não vou dar aulas sobre, por exemplo, coisas que não são relevantes para você entender e aplicar e operar. Então ele é um curso completo que vai te dar toda a visão de uma análise, de tomada de decisão, de operar, gatilhos operacionais, gestão de trade, tudo. Né? Parte comportamental, como que você vai definir toda a parte de gestão de capital, tudo isso entregue dentro desse curso. Tem um link aqui na descrição, tá bom? Confere lá. Beleza? Então, olha só, pregão anterior, mercado lateral, né? Já vinha de alguns dias, mas olhando para o último dia, que antecedeu esse movimento aqui, esse rompimento, você tinha um mercado lateral. O mercado já abre com gap de alta, vai um primeiro movimento de quase 1.500 pontos. Então, o que você espera? Um segundo movimento corretivo, que vai retrair parte desse movimento. Essa correção aqui ela foi tão rasa que ela não retraiu nem 38% desse movimento. Então, era esperado um dia de força, tá bom? E aí depois você vai observar o quê? Eu acredito que você deve, por exemplo, usar alguns indicadores, e aí vai ficar a sugestão, por exemplo, dos indicadores que você utiliza, né? Então, por exemplo, olha eu aqui, ó, né? No meu layout aqui que eu gosto de usar para operar, com a minha regra de coloração, tá bom?
eu tinha aqui já o quê? O mercado já tinha feito o cruzamento das médias no momento da abertura, ou seja, esse gap e esse movimento forçou o cruzamento das médias. Ele já tinha me dado aqui o alinhamento das médias, já estava trabalhando acima da VWAP, ou seja, eu tinha um cenário todo alinhado para mim pensar numa operação. E aí, o que eu espero por último, depois desse cenário? Basicamente eu vou esperar o meu momento de entrar no trade, ou seja, o que eu vou chamar de gatilho operacional. E nesse dia aqui, o meu gatilho operacional foi esse que andou 17, comprando a superação dele, tá bom? E colocando o stop basicamente na mínima dele, que foi um stop de 225 pontos, tá? Olha só que temporariamente ele sofre uma rejeição até então nessa máxima do dia. E aí basicamente aqui são os traders que gostam de pendurar ordem limit, que seria isso aqui, ó. Seria basicamente você colocar uma ordem contra o movimento do dia, acreditando que o mercado vai bater nesse topo e vai descer. Aí você pendura uma ordem de venda aqui. E essa ordem de venda, quando você pendura ela aqui, o seu stop de compra provavelmente está um pouco acima, tá? Eu não faço esse tipo de operação, mas eu tenho tempo suficiente para falar que muitos traders fazem isso aí. Aí o que acontece? Aí o player que já está empurrando o mercado para cima, ou o grupo de players que estão empurrando o mercado para cima, ele vai fazer força, vai empurrar mais, vai colocar pressão, o mercado vai romper essa máxima, vai acionar o stop dos vendidos, que são ordens de compra, e aí você vai ter uma baita de uma ignição, uma baita de um momento operacional. E olha só essa barra aqui, ó, ela foi uma barra de 600, quase 700 pontos, tá? E aí foi um trade com stop de 225 pontos, né? Eu enxerguei essa possibilidade de armadilha aqui com os traders iniciantes vendendo nessa máxima, né? E aí vem uma cilada que eu acabei de abordar para você não operar contra o movimento do dia. E basicamente peguei o meu trade aqui entre o segundo e o terceiro alvo desse espelhamento para cima. Qual que foi o meu alvo dessa operação? 675 pontos, ou seja, 225 pontos vezes 3, 675 pontos, ou seja, um trade que me proporcionou um risco-retorno de 3 para 1, tá bom? Inclusive eu abordei sobre essa operação lá nos stories do meu Instagram, se você não me segue, tem um link aqui na descrição, começa a seguir lá, eu falei sobre ele, enfim, eu abordo tudo isso em tempo real praticamente lá no Instagram, tá bom? E aí, basicamente foi essa operação, a única operação que eu fiz até hoje, né, nessa semana operacional, beleza? Ontem eu não estava aqui e hoje eu não operei, hoje eu não tive oportunidade no gráfico para operar, tá? E aí é um ponto interessante também para você observar, tá? Beleza? Então olha só, que cenário interessante. Então você vai observar o que? Dia anterior, mercado lateral, pregão atual, o mercado já sai rompendo uma região, então você não espera que o mercado após romper uma região como essa, ele já vai voltar para dentro dessa região de novo. E aí você vai esperar o quê? Realmente um gatilho para você se posicionar a favor daquele movimento que já mostrou força logo desde a abertura. Olha o tamanho dessa barra, que foi uma barra de 700, quase 700 pontos. Mesma barra que foi essa daqui, ó, praticamente o mesmo tamanho, né? Quase 700 pontos também. Então você não espera. Olha o comportamento dos poucos candles negativos que nós tínhamos aqui. Olha só. E olha como que na regra de coloração, em nenhum momento você teria uma venda acionada aqui. Olha só, em nenhum momento você teve uma barra vermelha, né, sendo validada pela regra de coloração, claro, né, mas seguindo o comportamento do preço para você vender. Em nenhum momento isso aconteceu. Então, se você teria só seguindo a regra de coloração, você talvez não teria comprado, né, porque você estaria enviesado achando que o mercado não ia subir mais, mas vendido também você não teria vendido, porque você não teve em nenhum momento validando nenhuma venda aqui pela regra de coloração. Tá bom? Beleza? Bem, acho que basicamente é isso que eu queria abordar com você nessa aula, tá? Então segue esses princípios que eu compartilhei com você aqui de análise, né, visual, isso é muito, basicamente é visual, você chegar, olhar no gráfico e observar o comportamento do preço nos dias anteriores e principalmente naquele dia, como que ele está se comportando, para você consequentemente gerir o seu trade, executar o seu trade e principalmente não operar a favor da força vigente que está se desenrolando. Beleza, meu querido? É isso, um abraço e até a próxima aula.